Gazeta Esportiva nessa terça-feira para alegrar a sua terça-feira. Tá na hora de esquecer os problemas e de curtir um pouco as notícias do seu time, né? Hora de relaxar, já foi, já trabalhou, já chegou em casa, já pegou a condução ou está na condução assistindo o nosso programa. O que importa é que agora vai começar a melhor hora do seu dia. Se derrama nesse sofá, meu amigo. Pega o seu café com leite, ou a sua breja, seu sanduíche com mortadela, ou aquele macarrão. Bora juntos até às 7 da noite? Porque olha a dupla que tá comigo aqui. A dupla que quebra o coco e arrebenta a sapucaia também. O xerifão do Mesa Redonda, Osmar Garrafa. Salva de palmas, por gentileza, para nossa plateia. E nosso repórter que adora uma apuração, adora uma confusão, adora descobrir os meandros da notícia, Thiago Salazar. Boa, gente, boa noite. Boa! Hoje a gente traz os segredos para a grande fase do atacante Vitor Roque no Palmeiras. Por quê, né? Qual que é o segredo? Qual que é a pimenta? Qual que é o tempero do Vitor Roque? Tem também o Alexandre Silvestre lá no Corinthians, com as novidades nas negociações com a Caixa. Será que pagou? Não tinha feito uma vaquinha lá, o povo, né? Será que vai abater o valor, então. Já bateu tudo. E o atacante Memphis? Também tem notícias sobre Memphis Depay aqui todo no dia, né? Esportiva. Todo dia uma notícia. No São Paulo, Marina Buffon conta como estão os principais jogadores da equipe na semana decisiva de Libertadores. E hoje é dia de velocidade. Ele está estacionando. Rodrigo França chega já com o momento velocidade, depois dessas dicas. Muito bem, estamos de volta para falar de Troféu Mesa Redonda, o Oscar do futebol brasileiro. Gente, não tem evento mais bonito, mais chique, mais elegante aqui no nosso futebol. E a votação já está aberta e você, claro, pode ajudar a escolher os melhores da temporada. Para isso é só acessar o site troféumesaredonda.com.br. Você vai montar a sua escalação. Lá também tem a história do evento, todas as 20 e tantas edições. Essa é a 22ª edição, né, Garrafa? 22ª edição do Troféu Mesa Redonda. E depois de escolher o seu time, tem o concurso cultural. O que é o concurso cultural? Você vai contar uma lembrança ou uma história pessoal que você tenha com um dos craques premiados nas 21 edições anteriores do Troféu Mesa Redonda. Como que isso marcou a sua vida? E aí você vai concorrer a uma camisa de um dos 20 clubes da Série A. Tá bom? Vai lá, troféumesaredonda.com.br, participe. Em breve vou fazer a chamada aqui para saber a escalação dos ganhadores das posições aqui dos nossos comentaristas. Enquete, a rodada de volta das quartas de final da Libertadores começa hoje com o duelo argentino entre Vélez Sarsfield e Racing. Racing levou a melhor, né? Agora, os outros 3 jogos têm brasileiros envolvidos na briga pela vaga. E a nossa enquete está em cima disso. Dá uma olhada. Qual clube brasileiro tem mais chances de cair na Libertadores nessa semana? É bem positivo, né? Acho que o diretor que fez essa enquete estava bem positivo hoje. É o Flamengo que enfrenta o Estudiantes? Mas ganhou por 2-1? É o Palmeiras que vai pegar o River Plate? Também ganhou por 2-1? Ou é o São Paulo que tem a LDU pela frente, mas que perdeu por 2-0? Para participar, você volta lá no site gazetesportiva.com, deixa seu comentário. Agora, do seu voto, né? Deixa seu voto. O que vocês acham? A enquete. Então, o Salazar, acho que quem fez aí já está induzindo para a gente falar São Paulo, né? São Paulo, eu achei porque quem tem mais chance de cair na Libertadores, a gente pode avaliar, apesar do São Paulo decidir no estádio do Morumbi, mas ele tomou um 2-0 lá. O Palmeiras está com a classificação pouquinho mais adiantada. E o Flamengo vai jogar fora. Eu acho que eu acredito, apesar da dificuldade maior do São Paulo, que classificam os 3. Mas para mim, quem tem maior chance de cair respondendo à enquete é o São Paulo. Garrafa, eu brincando com o nosso diretor, boa noite para todo mundo que nos assiste. Chance é quantitativo. Quantitativo é o São Paulo, não é nenhuma questão de opinião. Quem tem mais chance, com mais resultados para cair é o São Paulo, nenhuma dúvida. Então o meu voto vai no do São Paulo também. Agora,
Você acha que os 3 vão passar? Eu acho que o São Paulo, assim, eu acredito nos 3, na boa possibilidade. Eu não acho, eu acho que o São Paulo... Difícil pro São Paulo, é difícil. É difícil, eu acho que o São é Paulo mais cai. difícil pra quem? Porque o Palmeiras e o Flamengo só tem que garantir o que já fizeram. É mais difícil, porque o São Paulo tem mais chance Ah. de cair, mas eu entendo que o São Paulo... Agora o São Paulo... Assim, é um chute total, assim, não quer dizer nada, mas... E não temos certeza de que, a gente vai discutir no decorrer do programa, não temos certeza de que Flamengo e Palmeiras também passem. Estão com uma situação mais favorável, mas tem jogo para ser jogado. O River Plate pegou o Palmeiras aqui em 2021, venceu o Palmeiras por um gol de diferença que hoje daria o resultado. O Flamengo vai jogar fora. Acho que o Flamengo tem a situação mais... Se tomar um gol, vai para pênalti, Salazar. Vai para pênalti. É isso. Você entende? Então, assim, não é o final do mundo. As 3 últimas eliminações do Palmeiras na Libertadores aconteceram no Allianz Parque. Né? E contra o Corinthians em mata-mata, por exemplo, que é um jogo difícil, de embate parecido, o Palmeiras também não venceu no Allianz Parque nos 2 jogos. E o Palmeiras vai enfrentar o River, Exato, né? Não vai enfrentar, com todo respeito, o Bolívar. O Palmeiras, para mim, é bem favorito, mas bem favorito. Assim como eu acho o Flamengo, mesmo fora de casa, é bem favorito. E o São Paulo, uma situação Devem passar. difícil. O São Paulo é a situação mais difícil, dá para passar, mas eu acredito que o São Paulo não passa. São Paulo precisa de um jogo perfeito. Sabe aquela coisa de vai lutar, vai jogar muito, vai ganhar, vai correr, vai acabar aplaudindo, mas não vai passar? Essa é a sensação. O próprio Crespo disse, né, na entrevista coletiva, na última coletiva dele, o São Paulo vai ganhar. São Paulo vai ganhar. Mas você viu o Eduardo Afonso perguntou, mas vai classificar? Ele falou, vai ganhar. Vai ganhar. Ganhar não significa classificação. Eu acho que ali ele está garantindo o comprometimento. É isso. Porque eu garanto para vocês, esse time vai correr como nunca, vai ganhar o jogo. Se vai classificar, a gente não sabe. Mas tem uma coisa, o Palmeiras tem que entrar ligado também pro jogo. Com certeza. Tem jogos. Flamengo, todo mundo, tem que seguir, né, diretor? Não tô discutando, diretor, eu fico tão vazia no meu coração. Eu acho até que o adversário do Palmeiras é o mais difícil dos 3. Então, se o Palmeiras entrar também concordo, desligado, como já entrou em algumas partidas... LDU e Estudiantes são mais fracos, vai estar fora. Mais vulneráveis do que o River Plate mesmo nessa situação. Tem que entrar com muito foco, muita determinação e atenção, falta um pouco mais de 3 meses para a Corrida Internacional de São Silvestre. Eu vou correr. Eu vou correr. Não. Eu vou correr. E câmera lenta? Vai tropeçar aqui, qualquer dia ela vai tropeçar nesses fios aí. Gente, é o seguinte, hoje a Marina Buffon vai falar sobre a temida subida da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. É a parte mais difícil, mais assustadora da São Silvestre. Pode rodar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um episódio da nossa série especial sobre a Corrida Internacional de São Silvestre. Vocês já devem ter percebido que eu estou em um dos pontos mais icônicos da prova, né? Sim, a temida subida da Brigadeiro Luiz Antônio. Ela tem mais ou menos 1,5 km de distância, uma inclinação que dá medo até nos mais experientes corredores, até porque faz parte do trecho final da prova. Mas foi nela que em 1997 o paranaense Emerson Iserben ultrapassou o favorito queniano Poltergar para ser o grande campeão naquela edição. Vai, ganhou! 44 minutos e 41. Emerson Iserben, campeão da São Silvestre. E aí, você sabia dessas curiosidades? Agora é esperar pelos próximos capítulos dessa história. Afinal, um legado de 100 anos não é para qualquer corrida. Bom, quinta-feira abrem as inscrições para São Silvestre no site sãosilvestre.com.br, também no site Gazeta Esportiva. Então fique ligado, na quinta-feira, esse ano, 50 mil inscritos na prova. Ano passado foram 37.500, esse ano serão 50 mil. E a prova mobilizando, né, todo o Brasil, exterior, muita gente, ó, pessoal lá de Ibirá, ETEC São José, o Eduardo Freitas, já, Rafa, quando vai abrir e tal, manda um abraço pra gente. Estamos esperando vocês aqui. O pessoal lá de Ibirá, da ETEC de São José também, todo mundo participando da prova vai mais tradicional.
férias, né, Michele? Estaria de férias acompanhando todo o nosso trabalho da equipe, nos preparando para o mês da Mais um motivo para correr. Mais Quem um vai estar motivo. trabalhando não consegue correr, né? consegue Quem está de férias acompanhar pode os correr, colegas. certo? Eu acho que poderia. Nem que só faça uma caminhada. A Elis quer, hein? Minha filha, ó, lá. Elis, 7 anos de idade, já quer fazer a São Silvestrinha. A torcida do São Paulo vai lotar o Morumbis na quinta-feira. E a Marina tá lá, no palco do duelo decisivo contra a LDU. Boa noite, Mar. Eu tô sabendo que você pesquisou tudo sobre os resultados necessários para o tricolor avançar. Então conta pra gente. Conto sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está aqui com a gente no Gazeta Esportiva. Como você disse, estou no palco da decisão, Morumbis imponente ali atrás, que vai ser o palco dessa grande decisão. Na quinta-feira, às 7 da noite, São Paulo de um lado, LDU do outro. A LDU está mais tranquila, afinal venceu na ida por 2-0 na sua casa, lá na altitude. E o São Paulo precisa, então, dessa missão. Tem, na verdade, para o torcedor, só 2 cenários possíveis, né? Vencer por 2 gols de diferença e avançar nos pênaltis, ou então vencer por 3 gols de diferença e avançar de forma direta. Perder, empatar ou vencer por 1-0, São Paulo está desclassificado, deixa a Libertadores aqui nas quartas de final, não é o que a gente espera, então vamos mostrar para vocês, ó, como eu falei, se o São Paulo vencer por 3 gols de diferença, vai avançar de forma direta. A má notícia é que neste ano, 2025, o tricolor só conseguiu uma vez essa proeza, sim, num 4-1, longínquo lá no Campeonato Paulista contra o Mirassol. Não era esse Mirassol que a gente está vendo, não, o Mirassol lá do Paulistão mesmo. Naquela ocasião o time ainda era comandado pelo Luiz Subeldia. E depois disso, em todo esse ano de 2025, São Paulo ainda não conseguiu vencer nenhuma equipe por 3 gols de diferença. Por 2 gols, isso já aconteceu mais vezes, 8 vezes no ano de 2025, 4 com o Subeldia, 4 já sob o comando do Hernan Crespo. 2 resultados aí por 2-0 foram inclusive em clássicos aí contra o Corinthians. 2-0 não, com 2 gols de diferença, né? Foram contra o Corinthians, também teve Fluminense, Vitória, Atlético Mineiro. 2 jogos de Libertadores que aconteceram fora de casa. Enfim, o torcedor está tentando se apegar a essas situações, mas o fato é, essa é a matemática do São Paulo. São Paulo precisa fazer gols. Desses gols aí que eu tô falando para vocês que o São Paulo conseguiu, foram 23 gols nesses jogos todos de 3 gols de diferença ou 2 gols de diferença, 8 foram marcados por atletas que não estão jogando atualmente, seja pelo Lucas Ferreira, que marcou uma vez e já não está mais no time, seja pelo Caleri, que está machucado, seja nos 6 gols que o André Silva marcou. O André Silva vem fazendo muita falta nesse ataque do São Paulo, inclusive desde que ele se lesionou contra o Atlético Mineiro, o São Paulo marcou apenas 2 vezes. E a grande pedida aí do torcedor é que o Luciano volte a marcar. Afinal, o Luciano começou o ano muito bem, marcando muitas vezes. No entanto, já está numa seca aí de quase 2 meses. A última vez que ele marcou foi lá em julho, no jogo contra o Juventude, inclusive no jogo contra a LDU, no jogo passado. Ele perdeu diversas oportunidades, lamentou, se cobrou e precisa, de fato, marcar nessa quinta-feira. E aí, o São Paulo vai conseguir fazer 2 gols? O que vocês acham? Eu acho que vai ser difícil, mas tem um ditado que fala, e não sabia que se que era impossível, foi lá e fez. Eu não acho que seja impossível, né, Garrafa? Dá pra fazer. 2-0 é possível, vai pro pênalti. 3-0 é bonito e já consegue. Eu acho longe de ser impossível. 2-0, gente. São Paulo tem condição de fazer um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo. Claro, 2-0 é um placar extremamente acessível. 3-0 eu acho bem difícil. Mas 2-0 eu acho extremamente possível. A questão, pra mim, 2 pontos que eu quero destacar aqui. Um deles trazido pela Marina ali. O São Paulo conseguiu poucas vezes esse resultado. Tudo bem, isso não quer dizer nada. Pode estar numa noite iluminada. A questão é, os jogadores que vinham marcando esses gols, como ela bem citou ali, não vão jogar. Não vão jogar. Esse é o grande problema. Para mim, o grande problema do Crespo é eu tenho que marcar estes gols com o Rigoni, com o Dineno, com o Ferreirinha. Então, assim, a dificuldade é pelo que ele tem em mãos. Ele não tem o André Silva, ele não tem o Caleri, ele não vai ter o Lucas, ele não vai ter o Oscar. Esse, para mim, é o grande problema. E mais do que precisar fazer os gols, o São Paulo não pode tomar gol. Para mim, essa é a questão. O São Paulo vai ter que se expor, Garrafa. Essa é a se questão. tomar um gol, complica demais. Um outro ponto que a gente pode colocar, Salazar, é o seguinte, porque uma coisa é você vencer por 2,
Terminou o jogo, venceu diferença de 2 gols. Ah, venceu até por 3. Outra coisa é você ter a necessidade de fazer esses 2 gols. Contra o relógio, a pressão. Contra o relógio. O adversário vai trabalhar sabendo que você vai se expor, que você vem pra cima. Então o cenário muda, porque se você olha placar, 2 gols de diferença na LDU é um placar aceitável. 3 gols, tem dia que até pode fazer os 3. Agora, você entrar com a obrigação de fazer, que é a grande questão com esses problemas que você bem destacou. Muda a estratégia até antes do jogo começar. Você tem, talvez, entre aspas, as principais estrelas do São Paulo. A Marina vai trazer daqui a pouco a informação, deve ficar apenas como opção no banco de reservas, vão começar jogando, tudo isso vai ter que ser ponderado. Agora, o meu otimismo vai pelo que o São Paulo apresentou no primeiro jogo. O São Paulo teve oportunidades na altitude de fazer gols. Lá na altitude, onde tem o problema do ar rarefeito, uma série de detalhes interessantes. São Paulo poderia pelo menos ter feito no mínimo um golzinho lá. Então, se lá ele teve oportunidade, aqui não é que vai ser mais fácil. Aqui, com a atmosfera do Morumbi, o que é criado num clima... Quando a gente vê a Marina ao fundo, já com o estádio no Morumbi, já começa a arrepiar, você já começa a sentir o clima de Libertadores. Tudo vermelho, vai estar um clima muito bom. Isso nenhuma dúvida. Então, assim, nesse aspecto, a situação não é fácil. Daqui a pouco a gente vai entrar na discussão do time, quem pode, quem não pode, as possibilidades dos adversários. Mas acredito, não é tarefa das mais fáceis, mas estou otimista com o São Paulo. Nossa, sabe o que eu pensei? A gente podia começar o Gazeta Esportiva quinta-feira, tudo vermelho, o estúdio tudo vermelho, ó, aquela luz, igual no São Paulo, quando a torcida faz o fogaréu. E na quarta tudo verde. O Palmeiras joga quarta-feira. Então, tudo verde. Se der River e você entrar com o estúdio todo vermelho, vão dizer, os palmeirenses vão ficar cuidado, com você. Não. Não, mas o River não é... vermelho. É vermelho, vão achar, né? Melhor não. Vão achar arrozinho e feijão bem temperado. Então tá. Bom, pessoal, tem má notícia no Santos e essa notícia acabou de sair, hein? O meio-campista Vitor Hugo, que chegou ao clube para ser uma das opções sem o Neymar, sofreu uma lesão na coxa direita no clássico de domingo, vocês estão vendo ele aí na imagem, e virou desfalque. Pois é, gente, que azar. Agora não tem Neymar, não tem o Vitor Hugo. Quem que vai, Salazar? Pois é, o Roleiser tem sido a primeira opção para jogar ali na função do Neymar, como uma espécie de meio atacante, o cara de trás que chega para sustentar o ataque. Só que numa função um pouco mais ofensiva, como o Vojvoda aparentemente quer, pelo menos 2 jogadores meio-campistas ofensivos, o Vitor Hugo foi contratado e veio para fazer essa função. Nossa. No primeiro jogo, com 23 minutos de jogo, ele sofre essa lesão. Então o Vojvoda agora não tem o Neymar e não tem também o Vitor Hugo. Vai ter que fazer o Roleiser, que é quase um ponta, um jogador mais rápido, é diferente. Ele perde esse jogador da cadência da armação mais uma vez. Salazar, é do jogo. É do jogo, gente. Faz parte. É do jogo. Tá aí o Corinthians, o Dorival tá se matando para poder contar com o trio Gin, né? Sim, o Garro, o Yuri mesmo. Não consegue, não é? É natural, gente, tá no pacote. Se você, não adianta você ver, eu tenho essa peça, não adianta. Cobertor curto, aparece o bumbum. O duro é que assim, o cara é contratado é o reserva, mas machuca e você perde os dois. Agora o Vojvoda, ele tem capacidade para, mesmo com essas peças que não são as peças ideais, para continuar dando essa ascensão ao Santos. Você percebe a dificuldade que no lugar dele entrou o Barreal, que é uma função completamente diferente. Muda a proposta, você muda a proposta. O esquema, ou seja, você ele treinou a semana inteira. Com 23 minutos ele teve que mudar a estratégia completamente. Ai. Para isso que ele é pago. Bom, vamos a cada um com seus problemas. Quando às vezes o problema é muito grande, cada um com seus problemas. Vamos agora no telão para conversar com o Alexandre Silvestre, que chega aqui ao Gazeta Esportiva. Boa noite, Silver. Me conta uma coisa. Como é que tá a preparação? Tá intensa, hein? Para o Corinthians encarar o Flamengo domingo. Aliás, domingo, mesa redonda começa às 9 da noite e termina às 11h30 da noite. Vai ser um programa com prorrogação de 30 minutos, programa especial, trazendo tudo sobre esse Corinthians e Flamengo. Vai daí, Silver. E se deixar, a gente faz disputa de pênaltis depois da prorrogação, Michele. Tudo bem, querido? Um beijão pra você, Salazar, Garrafa, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. O Corinthians começou hoje a preparação pro jogo contra o Flamengo. Teve folga ontem, perdeu domingo pro Sport fora de casa, Lanterninha Sport, derrota na Ilha do Retiro. E o próximo jogo é em casa, né? O Química, casa cheia, simplesmente contra o líder Flamengo, que briga, obviamente, diretamente pelo título do Campeonato Brasileiro. O Guinegão volta de suspensão, não enfrentou o Sport
cumpriu lá a punição pelo terceiro amarelo, está à disposição do professor Dorival Júnior se ele quiser usar o Guinegão como titular. Memphis Depay continua no departamento médico, Michele. Ele vem se recuperando de um edema na coxa. Antes da data FIFA ele teve uma lesão de posterior nessa mesma coxa, desfalcou o Corinthians, voltou a jogar pelo Corinthians, foi lá para a Europa, disputou jogos das eliminatórias europeias, fez gols, virou o artilheiro da seleção holandesa, artilheiro histórico, 52 gols, voltou e sentiu uma beliscada na mesma coxa no jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, acho que foi isso, e aí saiu de cena, tá se recuperando e por um triz ele não rompeu de novo o músculo, então o Corinthians trata o Memphis Depay com muito carinho, cuidado, até porque tem toda uma semana para ele se recuperar, a expectativa é que ele possa jogar domingo contra o Flamengo. Guinegão fica de sobreaviso, pode jogar na vaga do próprio Memphis ou pode ser utilizado junto com o Memphis, com o Yuri, aí depende do esquema do Dorival Júnior, das preferências do técnico do Corinthians. Carrilho e Garro, André Carrilho e o Rodrigo Garro seguem também no departamento médico. O Garro com aquele problema na batata da perna, uma lesão grau 2 na panturrilha e o Carrilho estourou o ligamento do tornozelo. Então esses dois caras aí vão precisar de mais tempo para voltar. Esqueçam de Garro e de Carrilho por um breve momento ou por alguns jogos. Porém, os dois foram flagrados numa festinha de um influenciador que deve ser amigo deles na noite de domingo, logo depois da derrota do Corinthians para o Sport. Essa notícia, essa fofoca aí vazou nas redes sociais e parte da torcida do Corinthians está maluca, doida da vida, dizendo que os caras não poderiam estar na balada, era uma festa. Eu não sou médico para dizer se faz mal na recuperação, se não faz, se os caras se comportaram de uma maneira tranquila para um atleta que está em recuperação, mas parte da torcida do Corinthians odiou esse papo dos dois numa festinha de aniversário de um influenciador. O que vocês pensam a respeito? Se der tempo eu volto para falar do acerto de contas Corinthians e Memphis Depay e ainda um possível refinanciamento da Neoquímica Arena. Peraí, Silveira, você tá me escutando? Tá escutando? Quem é que estava na festa? Quem é que estava na festa e qual que é a lesão de cada um? Ó, o Rodrigo Garro tem uma lesão na panturrilha, na batata da perna. O Carrilho operou ligamento do tornozelo. Os dois estão fora de combate já há algum tempo e ficarão em recuperação por um outro tempo ainda indeterminado. Os dois foram vistos numa festa de um influenciador, que eu confesso que eu não sei quem é, deve ser amigo dos caras. E o Hernandes, que é aquele centroavante que foi encostado, que o Corinthians está querendo negociar, também estava na festa, mas esse aí já não faz mais parte dos planos. Eu quero saber dos colegas aqui da bancada, do Garrafa, do Salazar, porque eu sei o que eu faço se eu tô com dor na panturrilha e eu sei o que eu faço. Quando eu torci o meu pé, que eu fiz assim, ó, virei e fiz uma lesão, eu sei o que... Quando eu tô com uma dor na coluna, uma dor na cervical, uma dor na minha perna, ainda mais na minha perna, eu fico quietinha, sentada em casa, fazendo às vezes compressa, fazendo às vezes aquele ultrassom vermelho. O que vocês fazem quando vocês estão com dor? Não, eu tenho muita... Vocês vão pra festa? Depende. Pra eu não sou balada? atleta. Se eu quiser ir, eu posso ir. Eu não tô eu não sou atleta. Mas você que não é atleta? Se eu quiser ir, eu vou. Não tem problema nenhum. Com dor? Tô com dor, tô com lesão. Inclusive, estou nesse momento com dor, com lesão e tô aqui. Aonde você tá com dor? Trabalhando. Mas assim... O ponto para mim é, primeiro, eu evito falar da vida pessoal dos jogadores. Tava até conversando isso com o nosso diretor. Tem gente que fica assim, pô, você não vai comentar nada e tudo mais. Não, o cara tá numa festa, ele tá na folga dele, eu não vejo. Ele fugiu do departamento médico? Exatamente, ele deixou de treinar, de ele fazer o tratamento. Ele estava no hospital e de repente pulou a janela e foi para uma festa do John Vlog. Não, Garrafa, por exemplo, antigamente a gente falava muito sobre jogador fugindo de concentração. Você lembra disso? Antigamente tinha muito. Jogador fugiu de concentração. Ali não é o caso. Não é o caso. Ninguém tá fugindo de nada, ninguém tá descumprindo nada, o cara não... Faltou algum tratamento? Nada. Deixou, né? Não foi no tratamento. Exato. O Carrilho tem uma lesão ligamentar, então, tá cuidando. Esse é o ponto para mim, Garrafa. É aí que eu queria chegar. O Héctor tá treinando separado, tá sendo negociado, esquece. Assunto fora do baralho. Carta fora do baralho. O Garro tem uma lesão na panturrilha. E agora? Mas foi lá com problema, batendo um papo. Tem algum problema ele ir lá na festa? Gente, isso aí a galera quer agora, o Carrilho,
Ou ele já pensou, já que eu não vou jogar mais essa temporada, Ah, e se é não muito vai difícil, jogar, tudo bem. então um abraço. Porque assim, eu rompi o ligamento do joelho. Eu sei Salazar, como é o tratamento. Imagina, meu marido Você também. lembra o Adriano? Então, Você lembra o Adriano? Ali, ficar numa festa, não sei quando, você ficou em pé na festa, ficou mas então, sentado? aí não dá. Aí Aí não gente, dá, a que gente é fica aqui locomoção. conjecturando. Não é pra gente, né? Ou seja, Pra mim- porque é o seguinte, você se lembra do Adriano que tinha problema? Sim, muitos. Né? O Adriano, quando jogou pelo Corinthians, tinha um problema ligamentar Não, e e noção. ele não aparecia para a sessão de fisioterapia. Isso se tornava realmente uma notícia. Isso era um problema. Isso era uma No notícia. São Paulo também. Agora, não há nenhuma informação de que o Carride não está cumprindo rigorosamente, Zero. né, o tratamento dele. Então, o cara tem que continuar a vida dele. Ele tem uma lesão que vai tirar ele por 4 meses de atividade. 4 meses de atividade, você está inutilizado para a vida? Não, é o Carrilho, assim. tudo bem, mas Não, e o Garro? Não, mas Garro, pra mim o contusão na ponto é mais o panturrilha. Carrilho, sabia? Porque por causa da lesão dele. Da lesão, de ligamento, é o que a gente estava falando aqui. Mas se o cara foi lá e ficou lá, ficou sentado sentado. numa boa, tomando alguma coisa e batendo papo com os amigos, tem algum problema? Não tem. A galera da Agora, se ele lacração ficou gosta, Michele. 6 horas em pé numa festa, tem problema. Tava lá Lesão de ligamento, dançando, tem. Lembra o tava lá Neymar no carnaval? dançando. Tava, Neymar é no isso. carnaval? Então assim, É isso. cara, ele tá Não, com... quando foi o Neymar, vocês reclamaram. Não, mas Agora, dos mas o meninos, Neymar, vocês não as imagens do Neymar davam conta que ele estava lá Em pulando pé o o carnaval tempo em inteiro. pé o tempo inteiro. Tem uma imagem do Carride entrando numa festa, gente. Aí não dá, né? É difícil. Tô cheio de coisa pra fazer lá em casa. Não vou ficar Sinceramente, querendo a vida do Carride. é o Dorival se preocupar com o time que vai jogar isso contra aí. o Flamengo. Aliás, para mim o Corinthians tem um problema de comportamento contra os times do Z4, 33% de aproveitamento contra os times do Z4. É um problema comportamental, inclusive admitido pelos jogadores. Quando eles entram contra times, em tese, mais fracos, o Corinthians tem dificuldade de manter a intensidade. Contra o Flamengo, isso não deve acontecer, porque não tem acontecido contra os grandes Mas isso times. não pode acontecer, Salazar. Exato, não isso pode. Aí, isso Não é isso álibi pra pra mim nada, não cola. concordo. Esse papo furado, não, porque vai escolher o jogo pra jogar? Exatamente. Não pode escolher jogo pra jogar, não. É a camisa do Corinthians, foi lá no Recife, viagem longa, tá? Não, vai lá e E joga é o que e tem joga acontecido. bem. Não Só pode, que, não. cara, você já viu, eu acho que mesmo não. que o Flamengo entre com reservas, Não você concordo, já viu? não. Já viu o banco do Flamengo? Não, Eu não concordo. é pedrada tá bom? pro Só Corinthians. quero deixar registrado aqui que não concordo. Cada um faz o que quer da vida. Tem que ter comprometimento e responsabilidade. Claro. Mas se você é jogador de futebol, você trabalha com o seu corpo, você tá com uma lesão na panturrilha, vai numa festa, é melhor não ir. Não dá motivo, foca no seu trabalho, dá o seu melhor e volta a campo, que é o seu trabalho. Eu, quando torci meu pé, já fiquei deitada 2 dias só pra voltar logo pra trabalhar. Você corria com o pé torcido verdade, aqui em volta da aqui. bancada. E nós falávamos Lembra pra disso? não correr. Ele não corre, Verdade. o médico falou pra não Imprudência. correr. Foi e você imprudente corria no aqui em no volta. seu Vamos tratamento. falar a verdade aqui O agora. doutor Fábio, né, Doutor Fábio Novi. Doutor Fábio, 10 sessões de fisioterapia, fiz 6, tava Tá bom. vendo? Olha lá, Aí. tá E vendo? vou Indisciplinada. falar, o doutor do hospital queria me engessar. Esse não, esse Fugi. Não voltei até Esse hoje. fez- Quando Esse eu você rompi fez o bem, ligamento, fugir. o doutor Nassib, um abraço, ele queria me dar 8 meses de atestado. Eu falei, você tá maluco? Vocês também têm um histórico, hein? Não, 8 deixa eu me meses não, proteger é uma aqui. semaninha aqui. Ah. Eu O trabalho de casa. histórico de ambos aqui é Eu não perigoso, peguei hein? nem atestado, senão não me deixavam entrar aqui. Agora é o seguinte, chegou a hora de Momento Velocidade. Cadê o barulho do motor? O ronco dos motores. Pode rodar a vinheta. Momento Velocidade. Que bom ter Rodrigo França com a gente. Deu Verstappen na Fórmula 1, né, Rô? Exatamente. Boa noite, Michele, Garrafa, Salazar. Olha, vocês estão falando de jogador, o Verstappen não tem festa, não tem nada. Deu tudo certo para ele. E o piloto agora da Red Bull entra na briga pelo título contra a McLaren. E a disputa também vai ser bem intensa aqui com a NASCAR Brasil. A etapa de Curvelo marcou a volta de Valdeno Brito para a categoria, repetindo a parceria de sucesso que ele teve com a R. Mateis. Oi pessoal, vou comentar aqui brevemente como é que foi essa minha reestreia na categoria NASCAR Brasil. Primeira etapa da Special Edition no Circuito dos Cristais, circuito oval, e foi muito bom. Foi um reencontro também com minha equipe R. Mateis, equipe essa que eu já participei de alguns campeonatos e outras categorias, mas estivemos sempre competitivos, andando entre os 5 primeiros, tive um quarto e um 6º lugares em 2 corridas, então foi muito bom. E queria agradecer ao Setai, Grupo GP, que é a construtora lá do Nordeste que mais cresce atualmente. Valeu. Valeu, adorei o carro. Não, e o Valdeno, né? O Expresso da Paraíba, eles falavam na Stock Car, agora de volta na NASCAR Brasil. E o Autódromo Velocitar recebe a Fórmula 4, Stock e Stock Light.
E na divisão de acesso, a etapa vai ser decisiva, Michele, para definir quem vão ser os candidatos ao título. E quem vem embalado de um bom resultado é o Enzo Gianfratti. O piloto venceu na TCR, né, que é uma outra categoria, e agora busca vitória também na Stock Light. Foi uma sensação muito gostosa, porque carro novo, equipe nova, a gente não esperava vencer logo na estreia, logo na primeira corrida, então a gente está muito feliz com o resultado, com o foco que a gente está tendo durante o final de semana e daqui para melhor. A expectativa é ganhar de novo, fazer uma boa largada, ir para cima na geral também, que é um dos pontos mais importantes, e vamos para cima de qualquer forma. Legal, o Gianfratti acelera de Mercedes, HB20, tudo que aparece pela frente. E na Stock Car, as atenções estarão focadas na equipe Toyota Gazoo Racing, que venceu em Cascavel com Arthur Gama e teve o João Paulo de Oliveira conquistando o pódio, que foi muito comemorado pelo piloto. Tive um orgulho enorme de estar podendo me juntar à Toyota, de fazer parte desse time de pilotos talentosos, e tá aí agora, começando aí essa retomada. Eu acho que é muito importante para que a gente possa chegar firme no fim do ano e chegar brigando, que eu quero, o meu objetivo é brigar lá na frente. Essa foi a história da minha carreira e eu quero continuar fazendo isso. Legal, Michele. Você viu aí um trechinho e a matéria completa com a conquista da Toyota Gazoo Racing você confere domingo no Momento Velocidade aqui na TV Gazeta, um pouco antes de vocês no Mesa Redonda, 8h25. 8h25 tem Momento Velocidade aqui na TV Gazeta com o Rodrigo França, trazendo tudo sobre esporte a motor. Faz barulhinho? Tem ronquinho? Tem o Rodrigo França, então. Obrigada, viu, Rô? Obrigado. Beijo grande pra você. Até a próxima. Bom, assim como o Palmeiras, Vitor Roque vive um momento mágico na temporada. Os últimos 5 jogos, o Tigrinho tem 7 participações em gols. É muita coisa, né? E o nosso repórter raiz, Alexandre Silvestre, conta mais nessa reportagem. O Tigrinho chegou manso no Palmeiras. Tava mais pra pet, bichinho de estimação, do que pra uma fera, um predador. Eu acho que ele é um jogador que joga melhor quando está com raiva. Na raiva ou não, a contratação mais cara da história do Palmeiras parece que pegou o embalo. Aguçou um instinto selvagem que andava adormecido. Vitor Roque, que custou aos cofres do Verdão 25 milhões de euros, tardou, mas não falhou. Demorou 13 jogos, 929 minutos para fazer a primeira vítima, marcar o primeiro gol dele com a pele alviverde. Reforço cobiçado, jovem e promissor, que saiu muito cedo do Brasil para se aventurar na Europa, bateu, voltou e virou porco. Rápido e forte, faltava afiar as garras e ser letal. Tem sido, em duelos importantes, inclusive na Libertadores. A vida do Vitor Roque melhorou muito quando o Abel Ferreira decidiu colocar o Flaco Lopes para fazer companhia para ele no ataque. Tem funcionado. O Tigrinho vale o quanto pesa? Valeu o investimento? Ou é cedo para falar? Este jogador tem 20 anos. Quando este jogador tiver 24 ou 25, seguramente que vai ser uma máquina. Agora vamos precisar de tempo, coisa que não é aqui em todo lado. Hoje não há tempo para nada. Hoje queremos tudo para ontem. E nós estamos a tentar tocar nos botõezinhos dele. Eu acho que ele é um jogador que joga melhor quando está com raiva. Entendem? Quando está com raiva, com essa pegada que vocês... E ele tem que perceber o que é que lhe dá energia para chegar dentro do campo e aos pouquinhos tirando o máximo dele. Tigrinho, o que vocês têm para falar do Vitor? Qual que é o segredo do Vitor Roque? É o tempo e a paciência que o Abel e a direção do Palmeiras têm com seus jogadores. Por que tem essa paciência? Porque está ganhando tudo, porque tem estrutura, porque tem uma presidente que não vai muito no oba-oba de torcedor, porque se fosse no oba-oba de torcedor, quando o Palmeiras perde o título para o Corinthians, o Abel já teria sido expulso do Palmeiras. Não foi o caso. E ele não teve um começo muito bom, ele saiu daqui muito jovem, foi para a Espanha, não deu legal no Barcelona, aí rodou, voltou para o Palmeiras e chegou, foi meio devagar. Quando encaixa o time com o Flaco,
o cenário muda. E aí quando a fase muda, Salazar, acontece o que está acontecendo. O astral é bom, o garoto está fazendo gols, fez hat-trick outro dia, e aí o Abel tem muita razão, né? Que o tempo é fundamental para que ele possa crescer. E vou deixar até uma pergunta para você, para quem quiser. Há tempo para ele mudar a cabeça até do Ancelotti, brigar por vaga para a Copa do Mundo, pelo que está jogando? Eu acho que ele é candidato, sim. Para mim ele é candidato, para mim ele está no radar, para mim o Vitor Roque está dentro daqueles 70 jogadores do Ancelotti. Sim. Quando o Ancelotti fala Brasil tem cerca de 70 jogadores no radar, para mim não é sem nenhuma dúvida. O Vitor Roque está dentro dessa turma daí. Se ele vai ser convocado ou não, depende de uma série de fatores, depende da fase dele, dos concorrentes dele, de uma eventual lesão de alguém, enfim, depende de uma série de situações, mas para mim ele está no radar, está dentro dos 70. A paciência que o Abel fala, no meu entendimento, ela é de todo mundo, viu? Claro. Porque é o torcedor que não tem paciência muitas vezes, é a imprensa. Eu vi muitas rodas de debate da televisão, nas mídias digitais, tirando sarro do Tigrinho, fazendo piada, fazendo contagem de, ele tá há X tempo sem marcar gol e tudo mais, vira piada. Cara, o Vitor Roque tem 20 anos de idade. 20. Ele ficou 13 jogos para marcar o primeiro gol e virou piada, uma baita de uma pressão em cima do menino. Cara, se a gente não tem uma paciência... Mas é natural, né, Salazar? Mas tem que deixar de ser, Garrafa. Eu acho até que faz parte da gente educar a galera. Porque se a gente não tem a paciência... Envolve paixão, Salazar. Tudo bem, mas se a gente não tem uma paciência de 13 jogos com um cara de 20 anos... Então acabou. No nosso caso, né, nós como críticos, aí eu concordo contigo. Mas isso, na cabeça do torcedor, é meio inviável, difícil, né? E tem uma questão também, ele não estava marcando gol, mas ele não estava jogando mal. Ele já vinha, antes de marcar o primeiro gol, ele já vinha sendo um dos destaques, aparecendo, incomodando muito. O famoso atacante chato, que não para, que incomoda zagueiro. Então a bola... Ele não estava marcando gol, mas ele já estava... A expectativa que foi criada em cima dele era uma expectativa muito grande. Sim. E aí a cobrança mesmo, porque ele joga no Palmeiras. Sim. Né? É um time de excelência. Normal essa cobrança. A régua é lá em cima, então ela faz parte. Eu concordo quando você fala, não, porque, veja bem, a gente tem que ir por um outro caminho. Eu acho que faz parte mesmo. Nós, como críticos, temos que ter essa noção. Mas também temos que ter o entendimento de que a cobrança, ela é elevada. E tem um outro ponto também, só rapidinho para destacar. Quando você vai lá e contrata um jogador por 25 milhões de euros, é normal também, o Abel tem todo esse estofo, mas ele vai ter que dar oportunidade. É só lembrar o caso do Borja. Claro. Quando o Palmeiras contratou, não era o Vitor Roque, era o Borja, veio com aquela banca toda. Não estava jogando nada, mas sempre tinha oportunidade. E passou, se você investe essa grana, só um detalhe, você não pode tirar na primeira... E passou na conta do Abel, porque a imprensa pedia nos jogos contra o Corinthians, a dupla Flaco e Vitor Roque. E ele demorou, ele só acreditou, disse, não acredito na imprensa. Né? Perdeu, foi eliminado pelo Corinthians, aí se rendeu. Depois da eliminação pro Corinthians e o resultado não é a primeira vez. Lá atrás, quando o Palmeiras é eliminado pelo Boca, quando todo mundo pedia a entrada dos meninos, não foi eliminado, aí sim entrou e deu no que deu. Né? Às vezes a teimosia... Bom, a gente volta a conversar com a Marina lá em frente ao Morumbis. E, Má, a torcida quer saber se o Crespo vai ter os principais jogadores contra a LDU. Olha, Michele, está existindo uma força-tarefa para isso acontecer, viu? No treino de hoje, lá no CT da Barra Funda, a gente teve algumas atualizações. A principal delas, com certeza, é que o Lucas Moura conseguiu treinar tranquilamente. Seu primeiro treino desde a artroscopia no joelho direito no dia 30 de agosto, com bola, junto com os companheiros. Ele aparece ali nas imagens. Então isso dá uma esperança de que ele, sim, pode estar à disposição do técnico Hernan Crespo na próxima quinta-feira, mas com muita cautela. Muito provavelmente será no banco de reservas. Eu vi que o Garrafa estava perguntando sobre isso, sobre o Oscar também, né? Os dois aí podem sim aparecer na próxima quinta, mas no banco de reservas é o mais provável. Outras duas novidades do treino de hoje. O Cédric, que havia ficado fora do Sansão porque pegou uma virose, né? Ficou de fora do segundo tempo contra a LDU por conta desse mal-estar, retornou às atividades, mas com uma carga moderada, uma carga mais baixa. Então pode ser que diante desse quadro dele, ele seja reserva na quinta-feira, o Mailton inicie a partida contra a LDU aqui no estádio do Morumbis. E por fim, o Luan, que sentiu um problema no adutor da coxa direita, no Clássico também, onde ele foi capitão, inclusive, do time do São Paulo. Passou por exames hoje e, enfim, foi constatada uma lesão no local. É desfalque certo já para quinta-feira.
Ó, Michele, tem mais coisinhas ainda para falar de São Paulo, mas eu vou falar só no Jornal da Gazeta, tá? Então o pessoal vai ter que esperar até lá. Ah, então depois, terminando a Gazeta Esportiva, tem mais informações exclusivas no Jornal da Gazeta. Pois não, Garrafa? O Salazar, já domingo no Mesa Redonda, a gente atualizava essas informações, e o Salazar já trazia, né, o que a Marina acaba de confirmar, de que Lucas e Oscar muito provavelmente ficariam no banco de reservas. Isso demonstra o quê? Demonstra que o São Paulo vai se utilizar de tudo que tem para tentar buscar a classificação. E tá certo. Leva a lógica. Tem que ir pro sacrifício, nem que... Tem que ir. Aí se lesionar de novo, meu amigo. É, porque, vamos supor, pode chegar na fase de pênalti, são jogadores experientes, numa cobrança de pênalti pode ajudar. Então o São Paulo vai se cercando de tudo que ele tem para esse jogo contra a LDU. E não tá errado não, não tá errado não. Seria, me parecia uma loucura, colocar os jogadores para desde o início, porque a gente sabe que tem E você acha que não mexe com a cabeça do técnico adversário, saber que eles estão no banco e a qualquer momento que eles podem colocar? É óbvio. Tudo isso influencia, para mim tudo isso influencia. Como vai armar o time? Importante eles estarem lá. Você entra com o Lucas para jogar 15, 20 minutos. Em 15, 20 minutos pode sair talvez o gol que esteja faltando, muda né? o jogo. Então Muda o jogo. acho que motiva, Salazar, Oscar motiva também. o Oscar, o Lucas, motiva também esse torcedor em torno desse problema que eu acho que a LDU vai montar praticamente um ônibus na frente do gol ali, né? Eu penso exatamente isso bate com o primeiro comentário aqui do Garrafa, né? A questão não é fazer 2-0, a questão é a necessidade de ser um mata-mata. Porque a LDU, meu amigo, ela pode até tomar 2 gols, mas como é que vai ser para a LDU não fazer nenhum gol? Nenhum golzinho. Porque o São Paulo vai ter que se expor, os caras são vai rápidos. Vai ter que ir pra cima e vai deixar O São aberto. Paulo criou muita oportunidade de gol lá, sim, é verdade, mas lá a LDU se expôs também. Claro, Aqui isso não vai acontecer. Por outro lado, é um adversário bem acessível. Diferentemente comparando com o Flamengo e Palmeiras, é um time mais fraco, a LDU. Em comparação com o Estudiantes, em comparação com o River Plate. Então assim, cara, tá tudo aberto, a situação é muito difícil. Eu particularmente acho que não vai dar, mas... Só fez 2-0 por causa da altitude. Agora, a jogar aqui, é muito diferente para eles ou para eles é melhor? Não, para eles é a mesma coisa. Não muda nada. Caramba! E detalhe curioso, né? Já se enfrentaram antes do último jogo 3 vezes que o São Paulo foi enfrentar a LDU lá, perdeu as 3 e a LDU perdeu as 3. Agora o São Paulo perdeu 4. É a hora da LDU perder. A dúvida é, vai perder pelo que precisa? Mas classificar. Perder por 3, né? Mas a gente, o palpitômetro deixa para quinta-feira. Alexandre Silvestre está de volta, vai participar mais um pouquinho da nossa conversa. Vamos falar de Corinthians, Silvestre. O que é que tem do Memphis Depay e Neoquímica Arena, Silver? Eu costumo usar, Michele, a metáfora, o simbolismo do equilibrar pratos, vários pratos ao mesmo tempo. É o que tem feito o Osmar Stabile diante dessa crise sem precedentes pela qual passa o Corinthians, principalmente na questão financeira. Então o que acontece? O Corinthians pelo menos conseguiu equacionar a dívida com o Memphis Depay. Não pagou. O Corinthians deve para o Memphis Depay 17 milhões de reais aproximadamente, relativos a direitos de imagem, luvas, bonificações e objetivos alcançados, como rege o contrato do Memphis Depay. 17 milhões de reais o Corinthians deve. O Memphis Depay chegou até mandar um comunicado através do advogado dele, para pressionar o Corinthians, estava muito distante a relação com a diretoria. O Osmar Stabile chegou, se reaproximou, o Fabinho Soldado também, então deram uma satisfação para o Memphis e chegaram no acordo. Diretoria do Corinthians e staff, o pessoal que cuida da carreira do Memphis Depay. Desses 17 milhões, metade será paga em prestações. São prestações até março. Pela conta aí são 6 meses, então você pega a metade dos 17, vai pagar em 6 prestações. Em março, pagou a última, no mês seguinte, ou logo na sequência, vai ter que pagar a metade, o restante, numa pancada só. Esse foi o combinado. Lembrando, vale lembrar, que é preciso continuar pagando salário e direito de imagem nesse meio tempo. Então isso já acalma um pouquinho a situação do Memphis Depay em relação ao Corinthians, jogador importante, estava criando um mal-estar isso aí. Então já é bom para o time, é bom para o Memphis, é bom para o Corinthians, ok? Em relação à Neoquímica Arena, a dívida segue crescendo, o país passa por uma crise, os juros comendo todas as dívidas, o Corinthians é espelho do país, está inserido nesse contexto. A dívida da Neoquímica Arena, do Corinthians para com a Caixa, está no valor aproximado de 675 milhões de reais e subindo.
Osmar Stabile, diretoria, se reaproxima da Caixa para tentar minimizar o impacto dos juros. Eles querem diminuir os juros. Não sou economista, não vou ficar dando índice aqui. Resumindo, o Corinthians vai pedir juros mais baixos para tentar pagar o estádio, a Casa do Povo. Nossa, quando a coisa é complicada, tudo deve para tudo, né? Deve para tudo. Se bobear até pro cloro da piscina. Que situação do Corinthians, minha gente. Mas o Salazar e o Garrafa vão comentar aqui. Garrafa. Foi aí a situação, é assim, né? O presidente Osmar Stabile, ele está fazendo o que ele pode ali, está tomando algumas decisões, me parece, muito pontuais e acertadas. Conseguir reduzir os juros, não sei se é o cenário ideal, mas se você está reduzindo os juros, você está economizando até que você tenha a possibilidade, estão falando aí do nome, no name rights e tal. Dá para congelar? Né? Então, ano? Esse é o ponto. Vamos lá, tem gente dentro do Corinthians que entende que o Corinthians entrou em negociação com a Caixa sobre o que deve. De novo, mais uma negociação para tentar mudar, para tentar melhorar a maneira de pagar tudo isso. O ponto aí em outubro, é muito grande a possibilidade do Corinthians ter uma mudança de name right e de patrocinador master em outubro. Tá. Em outubro, o Corinthians tem uma janela com a patrocinadora master em que se reduz a multa nesta janela, só nesse mês. Só em outubro? Só em outubro. É uma janela de conversas. Nessa janela, a multa vai cair ali para algo em torno de 40, 50 milhões. E aí você pode, de repente, arrumar alguém que venha, paga essa multa, o Corinthians assume. Essa empresa tipo assim, aí sai o nome mas esse acordo que está sendo feito agora, Salazar, ele não implica que lá na frente você possa quitar, porque isso aí é para pagamento, não é? Então, o que o Corinthians pensa é o seguinte, o ideal é fechar um novo name rights com um novo patrocinador master, um combo em que o Corinthians tenha um acordo muito mais rentável para aí sim sentar com a Caixa. Falar, peraí, Caixa, vamos negociar, porque agora eu tenho muito mais receita oriunda de name rights e de patrocinador master e tenho uma condição muito melhor de te pagar. Vamos sentar e reconversar esse contrato? E a Caixa já se mostrou aberta a esse papo. A Caixa está ciente disso e ciente, inclusive, de esperar o Corinthians negociar um novo name rights e, eventualmente, um novo patrocinador master. Ela paga quanto, você lembra? A Neoquímica paga cerca de 15 milhões por ano, corrigidos pelo IGPM. E é isso que o Corinthians quer mudar. Inclusive, a Neoquímica já manifestou que quer participar dessa espécie de licitação. Só que o Corinthians não tem esse fôlego. O Corinthians está querendo algo na casa de 700, mesmo que essa multa baixe aqui na frente, o fôlego do Corinthians ele não existe hoje, né? Então, talvez o presidente Osmar Stabile esteja Não, mas aí quem pagaria a multa é quem assume. Não, perfeito. Então, mas se ele consegue baixar, ele tem que pagar agora. Lá na frente é uma outra questão. É que as parcelas do estádio são trimestrais, então ele tem um tempo. Elas são trimestrais. Aí tem que fazer conta, conta, tem que fazer. Mas uma coisa é importante, ele tomou a decisão de não deixar de pagar, mesmo a decisão do Duílio, enquanto negocia. O André Sanches, por exemplo, era a favor de, olha, enquanto eu estou negociando com você, paro de pagar, a gente negocia e vê como é que vai ser. O Duílio pensa diferente, o Osmar Stabile também. Não, vamos pagando, mantém em dia enquanto a gente negocia. E a parte de pagar que importa muito ao torcedor é a parte do Memphis Depay, né? Aí você pode questionar se o contrato foi mal feito, se não foi mal feito, se é só premiação, se é direito de imagem, enfim, deve uma bala para o jogador. Para o Memphis é mais de 20 milhões, porque você tem cerca de 11 a 12 em euro, 2 milhões de euros que tinha que ter sido pago agora dia 9 de setembro. Tá dando quanto isso? Uns 12 milhões de reais. Mais 11 de bonificação, mais 4,7 pouco não é, gente. Estamos falando de quase 30 milhões. A questão, o mais importante dessa notícia que o Silvestre... 30 milhões é muito dinheiro, gente. Michele, que é muito dinheiro, é ponto pacífico. O mais importante é que, pela informação do Alexandre Silvestre, é que chegaram a um acordo da forma de pagamento. Chegou a um acordo da forma de pagamento. Que é o que a gente falava aqui há um tempo. Lembra quando eu trouxe uma notícia de que assim, ou renegocia ou rescinde? Que essa notícia? Não dá para deixar o cara sem receber. Teve gente que ficou falando, você falou que vai rescindir com o Memphis. Não é isso. É porque no entendimento da diretoria já era, não dá para pagar do jeito que está escrito lá. Detalhe importante. Quem fez o contrato fez de maneira irresponsável e agora ou rescinde ou renegocia. Detalhe importante. Aceitou a proposta do Corinthians, aí vamos parar com a história que está atrasada. Tem que jogar fora de casa, né, Garrafa? É isso, jogar fora de casa. Viagem, né? Porque é engraçado. É isso. O jogo fora de casa assim meio foi lá contra o Sport. Então é o seguinte, se você não quer fazer acordo, fala, não quero fazer acordo, e aí ele está no direito dele. Mas se fez acordo, cumpra religiosamente o que o técnico está pedindo, a comissão técnica está pedindo. Não dá para ficar escolhendo o jogo. Aí eu acho que é errado. Eu acho bem por aí. Isso está incomodando o torcedor do Corinthians. Peguem os jogos
aquele que a gente chama de jogo ruim, viagem longa, contra um time não sei o que, o Memphis raramente está presente. Bom, gente, é isso. Acabou, foi já? muito rápido. Agora que estava esquentando. Agora estava começando a esquentar, acabou, né? Mas, ó, turminha, vocês vão ficar com coisa boa também, que é o Jornal da Gazeta, com a participação da Marina, trazendo as notícias do São Paulo. Tchau, Garrafa, tchau, Salazar. Beijo pra vocês. Tchau, tchau, turma.